Claro. É pedido muitos exames antes de fazer um procedimento, Dr. Joe? Olha, para uma pessoa que não possui nenhum tipo de patologia, nós fazemos exames de pré-operatórios normais, que são hemograma, coagulograma, função renal, eletrólitos, glicemia, e eu sempre tenho isso de rotina de solicitar uma avaliação cardiológica. Legal. Tá? Exato. E como eu, de fato, eu atendo o paciente e eu checo todas essas questões, se o paciente ele tiver qualquer tipo de condição mórbida prévia, eu já vou investigar. Legal. Você comentou uma coisa assim que eu achei interessante, eu queria bater nesse ponto aqui, que era em relação em alguns casos você vai colocar, transplantar fios em regiões que têm uma importância estética maior, Isso. por exemplo, assim. Eu queria que você destacasse algum caso, logicamente não precisa falar quem é, Sim. né? Mas algum caso que você já ouviu assim, que realmente a pessoa falou: Dr. Diogo, você mudou minha vida, cara, você é sensacional. Eu queria que você contasse algum caso de algum paciente que chegou super, né, chateado e tal, e teve uma transformação dessa. Transformação, bom, eu tenho alguns, mas tem um que realmente é icônico e me marcou bastante, porque é um paciente que é muito próximo de mim, que quando ele foi no consultório, ele já estava com uma alopécia em estado avançado e ele realmente queria realizar um transplante e ele queria que a linha de frente fosse mais para baixo mesmo, tudo aí. No primeiro desenho geométrico que eu fiz dele no consultório, eu fiz um desenho bem conservador, com as entradas mais para trás. E depois ele me mandou a imagem, o desenho, porque ele desenha muito bem, inclusive. Se ele estiver assistindo, ele vai saber quem é que é. Ele fez uma proposta se eu conseguia chegar naquele ponto. E como existia já o planejamento de fazer uma extração de pelos corporais, eu analisei e consegui perceber que dava para chegar ali. Tá? Que não é uma coisa fácil, porque às vezes você faz uma projeção e aquilo ali não ocorre na hora da cirurgia. Né? Você se depara com folículos difíceis de extrair tudo, e você não pode deixar um gap entre a região anterior e a posterior. Você tem que ter uma continuidade. Então, no caso dele, o que ele propôs deu certo. E, enfim, hoje em dia ele rejuvenesceu aí pelo menos uns 10 anos, e às vezes ele vai em alguns lugares, ele comentou comigo, inclusive comentou conosco, né, que às vezes chamam a esposa dele e perguntam: você trocou de marido? E realmente ele está totalmente diferente, porque ele também fez uma cirurgia refrativa, não usa mais óculos, tudo. Então, ele é um caso assim que é bem ilustrativo de uma mudança dessa na vida da pessoa. Legal. E assim, é claro que também nem tudo são flores, Não. né? Tem casos também que às vezes demora mais. Sim. Então não dá para dizer que qualquer caso tem solução, né? Não, além de existirem casos que notoriamente, de clareza solar, você percebe que o transplante capilar não vai preencher aquela expectativa, existem outros que o paciente possui todos os critérios e atributos para ter um resultado excelente e mesmo assim não o tem. Mesmo sendo submetida à técnica padrão, com todos os cuidados adequados. E às vezes esse paciente vai requerer um segundo procedimento para melhorar o padrão tanto seja de densidade quanto de falhas no couro cabeludo. Então ainda existe, em determinados casos, às vezes a própria resposta do organismo, né? Então tem casos que ainda precisa fazer um pouco mais. Eu conheci um cara que ele era meu cabeleireiro na época. E ele tinha esse complexo, né? Porque, por exemplo, ele é cabeleireiro e era calvo. Sim. E aí ele, poxa, Heitor, queria fazer e tal, ensaiou. Teve uma época que ele fez. Eu lembro do pós-operatório dele, que foi um pouquinho chatinho. Sim. Depois eu vou perguntar de pós-operatório, com certeza. E na época ele fez a footing. Isso. E mesmo assim, depois passado um bom tempo, ele ainda precisava fazer um pouco mais, né? Isso. Então ele também, aí no começo ele ficou um pouco chateado, porque achava que não tinha feito certo e tudo mais, mas deu um resultado. Esses dias eu vi uma foto dele, ele fez em 2019,
Então, assim, hoje tá, cara, já é outro cabelo. Muda. Muda muito. E como rejuvenesce, né? Rejuvenesce porque a presença do cabelo, ela traz à face um aspecto de Jovialidade, jovialidade, exato. E uma outra coisa que o transplante capilar pode devolver para o paciente é a harmonia da face. Tá? Vocês talvez saibam até mais do que eu, dos terços faciais, da importância deles para que você tenha uma forma mais harmônica, de fato, né? Mais bela. E quando a pessoa começa a desenvolver a alopecia androgenética, a calvície, ela vai tendo um recuo da linha frontotemporal. Ou seja, o terço superior ele vai aumentando muito em detrimento dos demais. E isso traz uma certa alteração na anatomia facial, exato. E o transplante ele consegue trazer isso mais para perto da normalidade ou às vezes até dentro da normalidade. Então a pessoa rejuvenesce muito. Não é verdade. Eu falo isso porque, assim, recentemente eu comecei a perceber mais. Meu pai, ele tem uma alopécia, mas assim, não é nada demais, tá? É calvo em algumas áreas, mas super tranquilo. Já o meu avô, pai dele, já era bem calvo. E eu venho percebendo mais isso daí. Eu fui e falei, cara, eu queria ver uma foto minha com mais novo, né? Aí eu vi uma foto minha com 15 anos. Fui lá, cacei no Facebook da minha mãe ainda e achei uma foto minha com 15 anos. Cara, eu tinha cabelo até aqui. Olha só agora esse espação que tem aqui, ó. Não tinha isso, não. Eu falei, e aí isso começou a me incomodar. Eu falei, existe uma idade, né, assim, mínima ou máxima de se fazer? Porque eu fico pensando assim, poxa, quero fazer, mas será que vai crescer pro resto da vida? Ou depois para de crescer? Esses fios transplantados, eles caem? Como que funciona isso daí? Certo. Bom, é uma pergunta bem complexa. Eu vou tentar abranger todos os quesitos. Não existe uma idade mínima nem máxima. Tá? Nós sabemos que quanto mais novo o paciente mais difícil é de se prever a evolução da alopécia. Você tem, às vezes, um rapaz de 18 anos com um grau de alopécia, com um pai de 50 anos, 47, 50 anos, com uma alopécia já avançada, você tem que, pelo menos, pensar na hipótese desse rapaz progredir com a alopécia. Por que você tem que ter isso no seu planejamento? Porque você não vai abaixar muito a linha dele. Porque a área doadora ela é finita, ela tem um limite. Se você abaixar a linha desse jovem com 18 anos para uma região que ele, às vezes, considera como mais aprazível do ponto de vista estético, você pode estar incorrendo no erro. Porque se ele evoluir com a alopécia, ele vai progredir daqui para trás. E ele vai ficar com uma área bem comprometida. E quanto mais para frente é a linha, maior essa área. Será que vão existir folículos suficientes para cobrir essa área futura? Então, quanto mais novo o paciente e quanto mais avançada a calvície dele ou o histórico familiar desfavorável você tem que ter mais cuidados no planejamento. Okay. Diferente de um homem de 50 anos de idade, que você já sabe se aquilo ali avançou o suficiente ou está em progressão, mas você já tem uma pessoa aí que tem meio século. Certo. Tá? Então, é mais fácil de você conseguir definir a sua conduta. Tá? Então, esse é um ponto importante em relação à idade. Idade máxima, não, mas assim, quanto mais idade o paciente tem, maior o risco cirúrgico. Então, uma pessoa com 80 anos que vai ser submetida a um transplante capilar tem algumas umas diferenças clínicas em relação a um jovem ou uma pessoa de 60 até 70 anos. Tá? Essa faixa etária muda bastante a cada década. Né? Essa faixa etária, esse risco cirúrgico. Em relação ao transplante, ele é retirado numa região que não tem o código genético para alopécia. Ou seja, esses folículos eles são insensíveis à ação deletéria de um hormônio chamado dihidrotestosterona. Assim que eles são transplantados para a área receptora, em virtude de uma lei que nós chamamos de dominância da área doadora, eles vão crescer normalmente. Tá? Então, eles não vão cair mais. Eles não sofrem a ação da dihidrotestosterona. No entanto, os cabelos remanescentes da área receptora
eles estão passíveis de serem degenerados pela dihidrotestosterona. E daí a importância de se manter um tratamento medicamentoso. Certo. O transplante capilar ele não é um fim, ele é um meio que, em conjunto com os tratamentos medicamentosos, vai levar a um fim satisfatório para o paciente. Legal.